sobre mim, sobre todos os meus irmãos aqui, a respeito desses tempos, que é o Senhor quem determina cada tempo em nossa vida. Pai, mas agora, hoje é o tempo de falar da graça e misericórdia do Senhor. Hoje é o tempo de receber do Senhor uma palavra de instrução para a nossa vida. E eu peço agora, Espírito Santo, que habita em cada coração, Senhor, Espírito Santo, que está neste lugar, conduzindo este culto para que haja do Pai, Ele se agrade. Traga um entendimento sobre nós, eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho. Mentalmente, você vai calcular 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Você vai ficar em silêncio, quero todos em silêncio, e você vai estar contando. E quando você achar que concluiu 1 minuto, você vai dar um glória a Deus bem alto. Começando. Glória a Deus. Então bem alto, todos juntos comigo. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós sabemos que a quebra do silêncio muitas vezes é necessária para que alguns propósitos se cumpram em nossa vida. Ficar quieto tem hora que é bom, mas a palavra de Deus diz, tem hora de falar também. Tem hora para tudo. E tem muitos momentos que a hora de falar não pode ser substituída por outra coisa. Só para você ter uma ideia, quando chega o momento de uma criança se alimentar, um bebezinho, naquela hora da fome, ele quebra o silêncio chorando. E porque ele quebra o silêncio com o choro, é que ele consegue o alimento que ele precisa. A mãe chega e dá o alimento que ele está precisando. Então tem momentos que nós temos que quebrar um silêncio que o diabo quer impor na nossa vida. E muitas vezes dizendo, você fique quieto porque não é hora de você falar com Deus. Você fique quieto porque isso não é coisa para se apresentar diante de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus eu te digo, você precisa sim, em alguns momentos, quebrar o silêncio, pedindo ao Senhor pela sua misericórdia. Irmãos, é triste que em várias ocasiões, o silêncio, muitas vezes tem sido usado como uma ferramenta pelo maligno, para ferir pessoas. Muita gente, às vezes, usa o silêncio como algo maligno. Tem gente que diz, é melhor ficar calado, que em boca fechada não entra. Em boca fechada não entra mosca. Mas em boca fechada também não sai a glória de Deus. E tem momentos que não é hora de ficar com a boca fechada, é hora de quebrar o silêncio. Você sabe qual é esse momento? Nessa noite eu quero que o Espírito Santo mostre para cada um dos irmãos. Você que tem ficado calado, será que esse é o momento de calar? Ou será que por causa do que está te acontecendo, seria o momento de estar clamando ao Senhor? Ficou muito claro no meu coração essa semana, pelo que está me acontecendo, não é hora de eu ficar calado, não é hora de eu ficar prostrado, não é hora de eu ficar deitado, não é hora de eu desculpar, Deus, eu não vou pregar hoje porque eu estou dodói. Deus até poderia dizer, é verdade, você está doente mesmo, eu não te curei ainda. Mas irmão, não é hora de eu ficar calado, porque nós estamos num projeto de Deus na nossa vida. Deus começou alguma coisa na sua vida, meu irmão.
Não é hora de você dar uma desculpa qualquer e falar assim: então, eu vou dar uma pausa e depois vou ficar quietinho e depois Deus vai continuar. Se não for o tempo de você ficar quieto, o diabo conseguiu que você ficasse quieto, e isso vai interromper o processo de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre 3 tipos de silêncio que nós precisamos conhecer para saber o que fazer. O primeiro silêncio é o silêncio dos mortos. O segundo silêncio é o silêncio dos vivos. E o terceiro silêncio é o silêncio de Deus. O que é o silêncio dos mortos? Irmãos, é algo irreversível. Simplesmente, o silêncio dos mortos é algo que nos assombra. Por quê? Só na possibilidade de pensar que aquele que morre, ele não pode mais se expressar. E lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz que todos vão morrer. Todos vão morrer, porque só pela morte que nós podemos chegar diante do trono do julgamento do Senhor. Fala por irmão, vai ter julgamento. E eu vou estar lá. E você também. E esse julgamento, meu irmão, é só depois da sua morte. Enquanto você está vivo, Deus não te julga 1 milímetro, mas o diabo te julga. O diabo te julga um incompetente, o diabo te julga um arrogante, o diabo te julga um aproveitador, o diabo te julga muitas coisas. Mas lembre-se, Deus não te julga, porque o tempo de julgar um ser humano não é enquanto ele está vivo, é só depois que ele morre. Por quê? Porque todo julgamento que vier sobre uma pessoa viva é um julgamento que pode ser mudado. Por quê? Só a morte que é o fim das oportunidades. Só a morte é que sela o destino eterno de uma pessoa. Uma pessoa, enquanto está viva, ela pode se arrepender, seja lá do que ela fizer. Mas depois que ela entrar no silêncio dos mortos, não tem mais jeito. Mas nenhum de vocês ainda está no silêncio dos mortos. Dá glória a Deus. Essa boca pode abrir mais alto. Dá glória a Deus. Você não entendeu? Você não está no silêncio dos mortos. Aleluia. Então não tem julgamento para você. Se o diabo tem falado no teu coração que você não presta, você não tem chance, você não é capaz, você está condenado, você vai dizer: isso é mentira, Satanás. Isso sai da tua boca mentirosa, porque na boca do meu Deus diz: eu só vou ser julgado no dia que eu chegar diante dele, no dia que eu passar para o lado dos mortos. Aqui em Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Você é como uma neblina passageira, mas você ainda está na neblina. Você ainda é uma neblina. Vai acabar os meus dias, vão acabar os teus dias, mas nós ainda estamos vivos. Aleluia. Nós ainda somos a neblina, tá? Ela vai passar, mas ela ainda não passou. Você está sentindo dor? Porque você está vivo. Está sentindo tristeza? Você está vivo. Está alegre? É porque você está vivo. Está preocupado? É porque você está vivo. Amém? Então o silêncio dos mortos não nos pertence ainda. Lá no Salmo 115, verso 17, olha o que o salmista fala: os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Os mortos que descem à terra do silêncio não, mas os vivos dão glória a Deus sim, em nome de Jesus. Se tiver algum morto aqui, pode ficar quietinho. Mas os vivos podem dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esse é o primeiro silêncio que eu quero falar para você. Um dia vai chegar na sua vida. Quando esse dia chegar, não vai adiantar nada os seus amigos, os seus parentes, o seu líder de célula fazer algum tipo de oração para você. Eu abro o jornal da cidade e eu fico vendo ali
pessoas convidando gente para estar ali na missa de 7º dia, de 30 dias, pela passagem. Eu falei, Deus, que coisa, né? Parece que não sabem que não vale mais nada essas coisas. Parece que eles estão iludidos, parece que eles estão enganados. Por que fazer uma coisa desse tipo? Por que cultivar na cabeça das pessoas uma esperança de que algo, depois que ele morre, pode ser feito para abençoar no lugar onde ele está, quando a palavra de Deus diz que não é possível? Irmão, se lembra quando Jesus um dia estava querendo ensinar a respeito do lugar dos mortos? São 2 lugares. O lugar dos mortos são 2 lugares. Um lugar já tem gozo e outro lugar já tem tormento, mas ainda não é o final. Jesus conta uma história, uma parábola de um homem rico e de um homem mendigo, um pobre, chamado Lázaro. E Jesus diz que aquele Lázaro era um sofredor, e por causa do seu sofrimento, diariamente ele dependia de Deus, diariamente ele olhava para Deus, pedia pela misericórdia de Deus. Por causa da sua dor, por causa da sua fome, por causa das suas enfermidades, ele se lembrava constantemente de Deus, e ele glorificava muito o nome de Deus. Mas tinha também um homem rico. Esse homem rico, porque ele não tinha necessidade de nada, tudo que ele precisava, ele puxava o cartão, ele pagava, ele puxava a carteira, ele pagava. Quando a coisa era difícil, ele subornava e ele conseguia. Ele não precisava falar, Deus, eu preciso de um milagre, porque o milagre dele era o dinheiro, que tinha bastante. E a Bíblia diz que um dia o abastado e o necessitado entraram no silêncio dos mortos. E quando eles estão lá, no silêncio dos mortos, Jesus diz, lá naquele lugar ouviu-se uma voz entre eles. Eis que o homem necessitado olha, e tem um abismo entre eles, mas do outro lado do abismo está aquele mendigo que muitas vezes estava na sua porta, e ele reconhece aquele homem necessitado, mendigo, que está ali sendo consolado, ali ao lado de uma água tão gostosa, tão fresquinha, tendo todas as suas necessidades supridas. E quando ele olha para a situação dele, ele se enxerga num fogo, num tormento, num calor, num desespero, numa angústia. E ele diz, mas o que é isso? O meu dinheiro, cadê o meu dinheiro? Aqui nesse lugar, o dinheiro não vale nada.